Eu descobri que tô passando por uma gestação gemelar rara por conta de um acidente de carro e eu vou contar pra vocês como que aconteceu isso tudo. Bom, vamos lá. Eu tava com 9 semanas de gestação, eu já sabia que eu estava grávida, mas eu não queria contar pra ninguém, queria uma gestação discreta, não tinha contado pra colegas de trabalho, não tinha postado nada sobre, nem contado pra família, enfim, só as pessoas mais próximas realmente que sabiam. E eu tava seguindo a minha vida normal, viajo bastante, tenho bastante atividade no meu dia a dia, tava indo pro trabalho, tinha uma viagem programada pra aquele dia, e chegando na esquina do meu trabalho, eu bati o carro, bati com uma moto, e entrei em total desespero. Eu não sabia se eu ficava preocupada com o motoqueiro, com o bebê, o que eu fazia, eu congelei totalmente. E como eu tava na esquina do meu trabalho, meus colegas de trabalho me socorreram, várias pessoas estavam passando por ali, o diretor, pessoas de outras áreas, pessoas de outros departamentos, enfim, várias pessoas passaram para me prestar socorro, graças a Deus, tinham eles ali. Eu acabei contando na hora, eu falei, tô grávida, tô preocupada, tô com medo, na hora eu travei totalmente, tiraram o meu carro dali, ligaram pro meu marido, enfim, me deram todo esse suporte porque eu realmente travei na hora. Saindo dali, o RH da empresa, que também estava passando por ali, me levou pro hospital. No hospital não me deram nenhuma assistência, falaram que como a gestação estava muito no início e eu não tinha tido nenhum sangramento, nada, não tinha o que fazer e era para eu voltar somente se eu tivesse algum sangramento. E assim, uma pessoa na primeira gestação, nervosa, depois de bater o carro, a gente não fica tranquilo com uma resposta dessa. Então eu fui até o médico que estava me acompanhando na ultrassom, pedi pelo amor de Deus um encaixe para que ele me atendesse, visse se estava tudo bem com o bebê, se ele estava vivo, se tinha tido algum descolamento. E na hora que eu cheguei lá no ultrassom, ele falou que estava tudo bem, mas ele achou estranho e perguntou se era ele mesmo que estava fazendo os outros ultrassons. Pediu os laudos anteriores, que eu já tinha feito 2 ultrassons, inclusive, e a gente ficou um pouco apreensivo no começo, né? Eu vi uma manchinha diferente, né, na ultrassom, mas ele disse que tava tudo bem. Até que ele pediu para gravar essa ultrassom. Por mim não tem problema, tudo bem, pode gravar. Ele foi, se arrumou, iniciou a gravação e colocou surpresa do ultrassom no nome da live que ele tava abrindo no TikTok. Aí eu já olhei pro Danilo, meu marido, já fiquei com aquela, assim, não deve ser, né? Não tem nenhum caso próximo na minha família de gestação gemelar, não deve ser gêmeos, não é nada disso. Deve ser coisa da minha cabeça. Até que ele mostrou que realmente tinham 2 bebezinhos, 2 coraçõezinhos, e que se trata de uma gestação monomono, que é uma gestação monocoriônica e monominiótica. O que significa? Que a divisão desse embrião aconteceu um pouco depois do que numa gestação normal, gestação normal gemelar. Então, eles se dividiram depois que o saco amniótico já estava formado. Então, eles estão grudadinhos, assim, graças a Deus não estão grudados literalmente, mas eles estão coladinhos um no outro, dividindo o mesmo saco amniótico. Essa gestação é somente 1% das gestações gemelares. Se for considerar todas as gestações que existem, gemelares e não gemelares, chega a ser menos de 1% no total. Então, é uma gestação realmente muito rara. Fui presenteada com 2 menininhos que estão a caminho. Mas é uma gestação que inspira mais cuidado, justamente porque eles estão grudadinhos, eles estão muito próximos, dividem tudo ali, né? É mais delicado, mas a gente tá muito feliz, né? Já estou entrando no 6º mês de gestação e vou contando pra vocês aqui um pouco dessa saga. Agora eu me recompus, isso aconteceu na minha 8ª semana de gestação, 8ª ou 9ª, mais ou menos. E agora eu já tô com 22 semanas, tô contando essa história aqui porque foi um susto muito grande, foi muita coisa para processar, enfim, a parte física mesmo, muito enjoo, muito mal-estar, a gente acaba, assim, simplesmente sumindo, mas tô de volta, vou contar aqui para vocês as próximas semanas dessa gestação, compartilhar aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tipo de gestação, enfim, podem colocar nos comentários que eu vou responder vocês.